está a gravar. Portanto, isto era um outro PDF, portanto, a nível que é o módulo das VLANs, o que é as VLANs, qual é a vantagem em termos então, de facto das VLANs, como é que é a configuração e fazer a configuração do trunk numa VLAN, e depois há aqui o Dynamic Trunking Protocol, DTP, que não é muitas das vezes utilizado. Então, nas VLANs, a ideia, e eu já vos vou mostrar, portanto, este PowerPoint está mais recente, a ideia é de nós termos, por exemplo, num edifício, temos muitas das vezes departamentos em diferentes pisos. Temos a malta, por exemplo, do IT, do RH e das finanças, por exemplo, no piso 1, no primeiro piso, depois no segundo piso a mesma coisa e assim sucessivamente. Entretanto, estas pessoas devem de falar entre elas. Portanto, a malta do IT necessita de partilhar documentos do primeiro andar com os do segundo e do terceiro por aí fora, e não é conveniente que toda a gente aceda a todo o local. Portanto, isto há aqui uma questão de segurança. Por outro lado, com a utilização de menos hosts, a rede torna-se mais eficiente, que é aquilo que eu sempre tenho dito. Então, o que é que a VLAN vai fazer? A VLAN vai então limitar que os broadcasts sejam só feitos na mesma VLAN. Portanto, quando um host aparece numa determinada VLAN, preciso de socorro. O que é que me ajuda? Olha, o DHCP, preciso de um IP. Em vez de enviar para todas as portas do switch, ela só envia para as portas da VLAN respectiva. E, portanto, com isso temos segurança e temos a rede mais ajustada. Portanto, onde é que são feitas as VLANs? As VLANs, isto é um exercício que nós começámos ontem a fazer, portanto, vem por aqui, são feitas porque as portas podem trabalhar, as portas do switch podem trabalhar de duas formas. Ou trabalham em modo de access, em modo de access nós depois determinamos qual é a VLAN onde essa porta vai ficar, ou em modo trunk, que é para fazer então a passagem entre as próprias VLANs. Aqui ainda temos aqui um router, que é para fazer o roteamento, já iremos fazer um exercício destes, relativamente à questão aqui das VLANs. Portanto, quais são os benefícios? Temos menos broadcasts, melhora a segurança, melhora a eficiência do IT, a malta já sabe onde é que aquilo se encontra, reduz os custos, porque nós podemos ter um switch só com portas destinadas a cada uma das VLANs ou dos hosts em concreto, tem uma melhor performance e é mais fácil de gerir. Isto são então vantagens das VLANs. Como é que nós podemos ver? Portanto, existe para já aqui a VLAN 1, que é a default. Ela é a default native VLAN e é por defeito também a VLAN de gestão. Portanto, há aqui vários aspectos. Ponto número 1, aqui fizemos show VLAN brief. O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que neste momento temos uma VLAN, todas as portas do switch neste momento estão associadas àquela VLAN. Ok? Enquanto while we cannot delete, enquanto não conseguimos apagar a primeira VLAN, vamos então associar outras VLANs, vamos então criar outras VLANs, e há aqui o conceito da VLAN nativa. Portanto, a data VLAN temos dedicada para tráfego, okay? Temos a native VLAN. Isto aqui é só used for trunk links only, portanto todos os passos vão então passar por aqui. Portanto, a VLAN nativa, em vez de passar a ser a 1, passa então a ser outra VLAN, e depois toda a informação passa então por essa VLAN. E temos uma VLAN de gestão. Esta VLAN de gestão é necessária para quê? Ora, obviamente que os switches e os routers não têm ecrã, nós fazemos uma prévia configuração do equipamento, colocamos lá um conjunto de elementos, depois o switch e o router vão para um bastidor, às vezes para outro país, literalmente para outro país. E nós precisamos de aceder ao equipamento e fazer então a configuração. Então, por isso, é necessário que esse equipamento tenha um IP e esteja numa VLAN de gestão, porque senão qualquer pessoa poderia então aceder. Então, há uma VLAN de gestão, okay, de gestão do equipamento. Esse equipamento vai ter um IP e nós depois acedemos via essa VLAN a esse equipamento, nomeadamente em SSH, o Telnet já não é muito utilizado, para fazermos então a gestão, não só do switch, como também do router. Temos então os tipos de VLANs, okay? Ele tem então bandwidth, temos também QoS. QoS quer dizer Quality of Service, que é então definir quais são as VLANs existentes. Aqui já estamos a ver a questão da VLAN, por exemplo, porque começou a aparecer a VoIP, neste caso o voz sobre IP, e o que é que sucedeu? As empresas, em vez de criarem mais uma ligação em termos físicos, porque os cabos já estavam feitos, com o aparecimento do VoIP, aquilo que foi feito foi a utilização de um equipamento Cisco, dos telefones Cisco, mas não necessariamente e apenas dos telefones Cisco,
temos aqui Cisco VoIP Phones. Vamos ver se aqui. Vamos ver aqui Copilot. Eu tenho aqui Image. Eu tenho agora aqui imagens. Eu vou agora aqui mostrar-vos. Portanto, está aqui. Não sei, desculpem. Temos então aqui os telefones que vocês encontram normalmente, são então estes telefones. Agora não há só necessariamente telefones VoIP. Os telefones Cisco, a ver se encontro aqui, têm então um bypass, está aqui na parte de trás, ok? Normalmente aqui não se dá para ver muito bem. Tem então uma porta para ligar diretamente àquilo que acontece aqui. Portanto, tem uma porta que liga daqui, ele não vai ligar ao switch, liga ao computador, depois faz o bypass com o computador. Aliás, está aqui ligado ao computador e é o mesmo cabo que passa por ali. Portanto, esta mesma ligação, o telefone está a fazer então um bypass. Quer dizer que existem aqui duas VLANs, pelo menos uma VLAN dos estudantes, que é o caso, e outra VLAN para o VoIP, para não estarem no mesmo domínio. E então é isto que sucede. Mas temos aqui mais alguma ligação. Olha, está aqui o exemplo, ok? Não é isto que eu queria. Temos então aqui o exemplo, portanto temos a passagem, o cabo sai, passa pelo telefone, depois temos um outro cabo para ligar aqui ao PC. Portanto, por esta ligação que está aqui, passam então duas VLANs. A VLAN onde está o equipamento, onde está o computador, e a VLAN do VoIP para permitir então essa ligação. Okay? Portanto, isto são então os telefones, não são só Cisco, são então todos. Olha, está aqui depois como é que é feita a ligação, a ver aqui. Aqui também vemos a ligação, o telefone, aqui se conseguem ver, e depois a ligação à porta, e pronto. Bom, então, são então os telefones Cisco, agora perdi o outro, tá? Temos então as definições então, das VLANs, depois, isto eu já tinha feito, desculpa, então mais abaixo, não é? Portanto, estas ligações, neste caso, como fizemos no exercício Lab 351, temos uma ligação, aqui por exemplo está com um cabo, não aparece o cabo tracejado, mas é aquilo que temos então no laboratório. Estas ligações são então ligações em trunk. O que é as ligações em trunk? Portanto, como eu vos disse, as portas do switch permitem duas situações. Ou modo access, é quando ligamos então os hosts a essas portas, ou em modo trunk, é quando deixam passar as VLANs, porque como aqui temos 3 VLANs, para que as VLANs possam chegar até ao switch 2, elas têm que passar por um local. Então passam por aqui, eu já vou mostrar-vos aqui PowerPoints nesse sentido. Então, aquilo que acontece é que quando existe, por exemplo, broadcasts, os broadcasts só são, enviam um broadcast, ele vem por aqui, por este lado, mas só vem broadcast para esta porta, porque é esta porta que está então naquela VLAN. Aqui temos então depois mais switches e os broadcasts e outras coisas, isto agora, configuração das VLANs. Temos então, nas configurações das VLANs, normalmente são então, o número de VLANs é de 1 a 1002, normalmente, são então as VLANs que são então criadas. Eles são então criados, são guardadas na VLAN data, mas neste momento, aquilo que eu ontem testei, estes slides também já são antigos, já não se encontra isto. Portanto, o VLAN data é um fecheiro que já não se encontra, já vos mostro. Portanto, para criar a VLAN temos que ir para Configure Terminal, definimos VLAN ID, definimos qual é o número da VLAN e depois o nome. Este nome não é obrigatório nós darmos o nome à VLAN. A VLAN, o nome da VLAN é para ser para nós mais confortável, quando olharmos para uma VLAN, de saber a que grupo é que pertence, a que parte da empresa é que pertence. Pertence ao IT, ao RH, são guests, são alunos, o que quer que seja. Depois, aqui estamos a ver aqui o exemplo, configuramos aqui mais um, Configure Terminal, VLAN 20, Name Student, End, e terminamos. E, portanto, esta porta, neste caso a porta 18, fomos para a porta 18, ficou então definida como na VLAN 20. Portanto, configurar, como eu estava a dizer, configure, interface ID, switch port mode access e depois switch port access VLAN ID. Portanto, estamos então a colocar a porta em modo de acesso e estamos a colocá-la na VLAN ID. Aqui está o comando. Okay? Portanto, isto no fundo é uma repetição daquilo que tivemos a fazer para fazer tudo isto. Como é que nós podemos então verificar
indagar as VLANs existentes. Podemos fazer o brief, é rápido, VLAN ID e depois saber o número da VLAN, quer saber o que é que se passa com a VLAN 20. Então, fazemos então show VLAN ID VLAN 20, ou ID 20, ou então pelo nome da VLAN e o summary para darmos então a informação. Aqui temos exemplos. Neste caso, reparem que temos aqui a VLAN 20 que está associada ao student, está ativo, mas não temos nenhumas portas. Ok? Então, outra coisa, depois de apagarmos a VLAN DAT, delete flash VLAN DAT ou delete VLAN DAT command, ele apaga todas as VLANs existentes. No entanto, as portas que estão associadas às VLANs permanecem. Portanto, uma porta que esteja na VLAN, aquela era a porta 18, nós tínhamos aqui, não é? Esta porta 18 está associada neste momento à VLAN 20, não é? Podemos eliminar a VLAN 20, um VLAN data ou quer que seja, mas a porta continua sempre associada à VLAN 20 e não passa nada por lá. Enquanto esta porta não for associada a outra VLAN, não passa nada. Portanto, tomem atenção a esse aspecto. Depois temos aqui os VLANs trunks. Nos VLANs trunks, configure, interface, switchport mod trunk, native VLAN e switchport trunk allowed VLANs e damos aqui o número das VLANs. Portanto, por defeito, na porta trunk podem passar todas as VLANs existentes. No entanto, podemos definir que só passam nos trunks determinadas VLANs. Okay? Por uma razão para estarmos a dividir a rede do oeste de este da empresa ou da esquerda de direita, como queiram, e então podemos definir que VLANs é que passam pelo switch. Interface, modo trunk, temos aqui switchport nativo VLAN e depois switchport trunk allowed VLANs 10, 20, 30 e 99 e por aqui, portanto neste caso no trunk, vai então ligar os dois switches, ou que pode ligar um switch ou um router, passa exclusivamente, portanto, essa VLAN. Okay? Temos então aqui a definição, Association, Mapping, Native VLAN, None, Tagging e temos então a Native VLAN. Portanto, a Native VLAN é por onde passa normalmente portanto, os trunks e em vez de estar a passar na 1, passamos então na 99, que é também a VLAN de gestão, mas poderia não ser a VLAN 99, ok? Ou o número até da VLAN de gestão 99 ser outra. Temos então como é que depois retiramos as portas, por exemplo aqui na interface faça no switchport trunk allowed VLAN e no switchport trunk native VLAN, que é para ele retirar aquela porta de trunk e depois podemos então associá-la ao modo access para que funcione com hosts, com computadores. Okay? Switchport mode access, estão a ver? E depois enable e a partir deste momento esta porta ficou então acessível e será então possível agora alocá-la a uma VLAN e podemos ligar ali depois um host. Depois temos aqui a configuração, switchport mode trunk e aqui o DTP. Que é depois isto é configurar o DTP que agora não nos interessa. O outro slide que eu tenho, já tenho aqui mais. Este aqui é o trunk, vamos aqui ver este que é então das VLANs. Eu queria ver se despachava já isto tudo. Portanto, temos aqui conceitos sobre VLANs. Este já é muito antigo, mas este tem então em português. Bem, então, o conceito das VLANs, aquilo que eu vos tinha dito, que é com as VLANs nós podemos então definir, isto é a mesma coisa que o anterior, só que está em português e está com outros desenhos. Portanto, com as VLANs nós podemos então separar segmentos de rede, separar então grupos da empresa, o IT, o RH, as vendas, o que quer que seja. Podemos, em vez de ter um switch por cada piso, podemos depois passar a ter um switch, ok, ainda temos aqui os três, isto é como se tivéssemos três, passar a ter um switch desde que exista, desde que a dimensão do cabo assim o permita, num só piso, e distribuir então todas as VLANs e a passarem pelo mesmo switch, ok? Porque não há confusão, não há misturas, o switch envia a informação para as VLANs consoante o número da VLAN, portanto, quando chega às portas do switch, ele então só coloca, por exemplo, na VLAN da engenharia, que seria, por exemplo, a 10, ele aqui nestas três portas só envia para essa informação. No caso do router, estas ligações que nós temos entre o router e o switch são então também ligações trunk, porque por aqui passam todas as VLANs que neste momento existem. Portanto,
Com as VLANs, os domínios de broadcast se ficam só nas próprias VLANs, para em vez de enviar para todas as portas, quando um destes hosts fizer um broadcast para toda a gente, em vez de ir para todos os computadores, não fica só restrito às VLANs, neste caso do marketing, só eles aqui é que recebem então essas mesmas VLANs. Como é que são feitas as VLANs? Podem então ser dinamicamente, através do DTP, que nós não vamos configurar, ou então estaticamente. Ok. E neste momento quase 99,999% são baseadas na porta, tal como fazemos no exercício no Lab 351. Definimos, olha, esta porta vai ficar com esta VLAN. Aliás, vamos lá ver aqui no exercício do Packet Tracer, onde é que eu tenho 351, que é este. Não é este, desculpa, não é este. Este é o 5, ainda está aqui o 351, já vendi o 351, está aqui. Portanto, neste exercício que nós temos aqui, nós neste caso, nestas portas, aqui criamos as VLANs, estamos a criar neste caso no S1, e depois aqui estamos então a definir uma range, um conjunto de portas e associá-las à VLAN 30. Portanto, range será um conjunto, neste caso da 6 até à 10, mas não tem que ser consecutivas, podem ser alternadas. Não é? E portanto, neste caso, estamos então a definir que estas portas vão ficar então associadas à VLAN 30, estas à VLAN 10 e à VLAN 20. Portanto, isto é então a definição. Então, as VLANs são quase sempre todas definidas baseadas na porta e de uma forma estática para sabermos o que é que existe. Inclusivamente, depois, dependente das empresas e das VLANs que existem, está então definido, as VLANs da 5 a 8 são de não sei quê, das 10 a não sei quê são disto, e, portanto, normalmente isso está definido nos switches da própria empresa. Okay? Está definido, quer dizer, comumente, entre a malta do IT que faz a gestão. Baseado em porta, em MAC ou em protocolo. Como é que faz então a configuração das VLANs? Isto era uma configuração antiga, vamos então para VLAN Database, e depois fazíamos VLAN, damos um número e saímos. Aqui nem sequer estamos a dar um nome. Depois, temos que ir para dentro da interface e definir que esta interface está associada a esta VLAN. Este VLAN número é o mesmo que está aqui, que foi aquilo que fizemos no exercício. Aquilo que fizemos então neste exercício. Portanto, é a mesma coisa. Vamos, por exemplo, criamos as VLANs aqui em cima, não é? Estava a dizer, criamos as VLANs, damos um nome, não é necessário dar nome, mas damos um nome para ser mais fácil, porque agora quando fizemos show VLAN brief, temos então as VLANs aqui definidas, mas não estão associadas a nenhumas portas, e depois aqui associamos então as VLANs às portas e mais à frente, não sei se aqui temos aqui algum show VLAN, isto é o trunk, não sei se temos aqui mais algum show VLAN brief, por acaso não, só no exercício. Vamos então verificar que estas VLANs estão então associadas a essas portas. Só aqui mais um bocadinho, depois estou aqui. Ok? Portanto, verificação das VLANs, a interface, vai ser terminado, switch port access VLAN 3, portanto aqui estamos a configurar na face Ethernet nova VLAN 3, e depois quando fazemos show VLAN ou show VLAN brief, aqui ainda não temos nome, porque não foi atribuído nome às VLANs, temos a VLAN 2 que está então afeta na porta 3, 5, 6 e 7, e a VLAN 2, a VLAN 3 na porta 8, 9, 10, 11 e 12 estão então na VLAN 3. Ok? Exclusão de VLANs. Temos que ir para a porta. Okay? Aqui fizemos a configuração da VLAN 9 para a VLAN 300. Se quisermos retirar a VLAN das portas, temos que fazer no switch port access VLAN 300. Chamar a atenção também então do aspecto. Em Cisco, quando queremos reverter um comando, fazer o inverso do comando, okay? Neste caso retirar esta porta da VLAN 300, fazemos o mesmo comando com o no atrás, no switch port access VLAN, até a mesma coisa e fazemos o no, okay? Portanto, quando nós configuramos uma interface, um conjunto de interfaces para uma determinada VLAN ou um determinado comportamento, se quisermos que deixe de estar configurado, fazemos o no. Exclusão de VLANs, aqui estamos a ver, VLAN Database, no VLAN 300 e ele apaga a VLAN 300. As portas, no entanto, estão aqui quando uma VLAN é excluída, todas as portas atribuídas ficam inativas, as portas, no entanto, permanecem associadas a essa VLAN até que sejam associadas a outra. Portanto, até lá, nós podemos ter lá cabos ligados que não há comunicação e ele não faz comunicação nenhuma. Okay? Exclusão de VLANs, só VLAN brief e temos então isto. Já agora, só mais um PowerPoint, que é para isto, está quentinho, onde é que eu tenho? Que está aqui, que tem a ver então com o trem. File,
E tem também com outra coisa que vamos ver a seguir. Um trunking. Portanto, o trunk, quando temos então uma interface em trunk, é porquê? Porque neste caso, tínhamos aqui dois switches e queremos passar VLANs do lado este, do lado direito este, considerando que isto é norte, sul, este, deste lado oeste, portanto do lado este para o lado oeste e vice-versa, é necessário neste caso que exista uma ligação que deixe passar todas as VLANs. Então, normalmente, se tivéssemos duas VLANs, deveríamos ter duas ligações. Epá, mas estas duas ligações, o que é que acontece? Vamos então utilizar mais portas de switch desnecessariamente. Aqui temos duas. Se tivéssemos 3, 4, precisaríamos então de 4 portas para além das portas que estão associadas aos hosts. Então o trunk vem então permitir que a passagem de VLANs possa ser efetuada numa só ligação. Então é isso que é então uma ligação em trunk. Deixa passar as ligações de VLANs. Os protocolos trunking estabelecem um método para a distribuição de termos das portas associadas. Temos duas formas, no frame filtering e no frame tagging. Há aqui um protocolo, temos o ISL, protocolo proprietário da Cisco, que nem sequer vou abordar aqui, que é proprietário porquê? E portanto a Cisco, só que equipamentos Cisco é que eles estão então configurados, agora não sei se nos últimos iOS eles ainda continuam ainda ativos, e temos o 802.1q, que é o protocolo da IE, que foi então definido, que é aberto e é uma norma aberta e que todos os equipamentos de rede, não é? Os switches, os routers, conseguem trabalhar, então por isso é este que é utilizado e portanto a Cisco utiliza este protocolo para podermos ligar também a outros. Então, como é que nós fazemos? Vamos para dentro da porta, switch port, modo trunk, não é? Mas aqui já estamos dentro da porta ou das portas, ok? Neste caso é só uma porta, senão aparecia ali range. Switch port mode trunk e depois temos trunk, temos o encapsulation e vamos dizer encapsulation, neste caso estamos a dizer que o encapsulamento era ISL, ok? Mas não é, portanto o encapsulamento é .1K. Ok? Vou parar aqui o vídeo sobre... antes disso, dúvidas sobre este exercício que fizemos. Toda a gente fez? Alô, Vidigueira? Ainda não parei o vídeo. Alguém tem dúvidas? Alô? Alô? Estão por aí? Alguém tem dúvidas? Fizeram um exercício? Sim? Não? Talvez? Sim? Okay. Toda a gente fez? Sim, depois nós até fizemos depois outros logo a seguir, certo? Então vamos fazer um exercício novo que vai estar associado a este protocolo, mas eu vou parar aqui a gravação e vou fazer um novo vídeo. Tá bem? Então, ainda estão acordados?